Senhoras e senhores, voltamos aqui com a programação normal, aqui ó, com a bandeira do Brasil atrás, com aqui o escudo aqui do YouTube, né, a placa do YouTube. Essa é a placa de 100 mil que a minha mãe, quando veio aqui para o México, me trouxe do canal Cortes do Thiago dos Reis. Eu já tenho 3 placas essa aí de 100 mil, 2 estão no Brasil. Inclusive, quero deixar aqui o pedido para que você se inscreva no canal Cortes do Plantão Brasil. Lá a gente vai deixar cortes aí de feitos do Lula, de embates no Congresso Nacional, coisas aí com bolsonaristas sendo humilhados. Vão estar, além do Plantão Brasil, a gente publica alguns cortes, também estão no canal Cortes do Plantão Brasil. O link está na descrição. Eu peço que todos se inscrevam, porque você se inscrevendo aumenta o alcance do canal e aí o YouTube começa a mostrar para mais gente e aí a gente começa a bater de frente com os bolsonaristas nas redes sociais. Olha, a coisa tá feia nas redes sociais, mas vamos falar aqui de alguém que tá tendo, olha, um dia do trabalhador pior do que o nosso. Porque, ó, tem alguém que ontem estava cheio de esperança, né? Passou uma terça-feira aí pensando, caramba, eu fiz de tudo, eu vou me salvar. Estamos falando aqui do chefe do Renan Bolsonaro, o ainda senador Jorge Seife, ou Jorge Saife, nome de bandido, tanto faz a pronúncia. O que acontece? Esse senador aí, ele não é apenas chefe do Renan Bolsonaro, ele também contratou a cunhada, o cunhado da Michelle Bolsonaro, ele também contratou aí várias pessoas ligadas à família Bolsonaro, e ele é um dos principais parlamentares em ataques ao Supremo Tribunal Federal. O Jorge Seife só parou de aparecer aí nos últimos 3, 4 meses porque estava para ser marcado o julgamento dele no TSE e ele está para ser cassado, então ele parou de atacar o STF, mas ele sempre liderou ataques, inclusive é este senador quem protocolou um pedido de impeachment do Barroso, que foi presidente do TSE antes do Alexandre de Moraes. Ele quem protocolou, não é que ele só apoiou, não. Ele protocolou, já ter apoiado já mostra que é golpista, mas ele protocolou. Ele é quem mais incendiava, jogava gasolina na fogueira lá em 2022, quando o Bolsonaro estava tentando dar golpe, tá? Este senador, ele foi eleito senador com uma campanha irregular. Ele usou gratuitamente aviões da Havan. Isso não foi declarado. Ele também participou de eventos com o Luciano Hang, em que o Luciano Hang pediu votos para ele dentro da Havan, ele usou a estrutura da Havan. Luciano Hang também mandou e-mail aos funcionários da Havan com campanha para ele, e também usou o jornalzinho que ele faz para os funcionários da Havan e imprimiu ali coisas sobre eventos do Jorge Seife e pedindo voto para ele. Tudo isso é ilegal, tudo isso é abuso de poder econômico. Tudo isso é crime eleitoral. Há vários políticos que foram caçados por muito menos. Pois bem, o Jorge Seife também teve, no ano passado, um caminhão da família dele pego com 319 quilos de drogas. Que coisa, né? Aquilo que eu falo, ó, quem tá acompanhando o Plantão Brasil essa semana tá sabendo. Eu tô repetindo isso, tô batendo nessa tecla, porque eu quero que a esquerda comece a bater nisso nas redes sociais, que é, olha, o bolsonarismo aponta nos outros o que eles mesmos fazem. E eles ficam apontando aí PT, PCC e a esquerda. E olha só quem tem caminhão pego com drogas. De todos os 81 senadores, foi justamente o chefe do Renan Bolsonaro. Justamente ele. Bom, o Aécio também tem uns probleminhas aí, outros amigos do Aécio, mas no ano passado foi justamente esse. A Damares também teve, a avião da família dela pega com drogas. Sempre a extrema-direita, né? Que coincidência. Tá, e aí o que acontece? O Jorge Seife passou a articular. Eu acordei ontem irritado. Eu confesso que eu acordei irritado com uma coisa. Eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ler as colunistas, aí, as porta-vozes do bolsonarismo no Globo, e elas estavam em polvorosa. Eu geralmente começo por ali, pelo esgoto tóxico, porque ali eu sei qual é a visão dos bolsonaristas, o que eles querem que saia na imprensa. Eu sei que sai direto do WhatsApp do Bolsonaro para lá. Eu recomendo que as pessoas não cliquem, até porque para ler tem que ser assinante do Globo. Porque quanto mais você clicar, mais vai dando aí emprego para esse pessoal. Então eu analiso tudo e falo aqui. O que acontece é o seguinte: elas passaram a fazer 2 colunistas do Globo, assim, várias matérias dizendo que, olha, mudou tudo. O Tarcísio está articulando com o Alexandre de Moraes para que o Jorge Seife não seja cassado. Aí depois saiu outra notícia, logo 2 horas depois, isso no dia do julgamento dele, hein? Olha, a articulação que foi feita aqui para ele não ser cassado. Aí depois a outra coloca, o Jorge Seife teve um encontro com o Alexandre de Moraes, o que eles falaram? Aí diz ali que eles tiveram um encontro que ele garantiu que da parte dele ele jamais voltará a atacar os ministros do STF. Um dos maiores. É igual, imagina que em 1938, um ano do Hitler,
começar a Segunda Guerra Mundial, chegasse um dos melhores amigos do Hitler, que dá emprego para familiares do Hitler, e dissesse, olha, judeus, eu jamais vou aí falar que judeus têm que morrer de novo. Pô, gente, não. Se tivesse sendo prestes a ser julgado por alguma coisa. É isso. O cara, um dos maiores ali na linha de frente, falou isso. Eu pensei, fiquei assim, falando, olha, eu não tô acreditando que o Alexandre de Moraes vai ser tão estúpido. Já falei aqui, o Alexandre de Moraes já errou? Já. Quando teve clemência de nazifascista, ele errou. Quando soltou o Oswaldo Eustáquio, ele errou. Quando soltou aquele outro disseminador de fake news, o Macedo, esqueci agora o nome do bandido, tá preso. Também errou, porque aquele cara depois tentou explodir o aeroporto de Brasília. Olha só, um erro que custaria vidas até. Foi clemente demais. Quando soltou a Sarah Giromini, Sarah Winter, errou. Ela fugiu para os Estados Unidos. Vai ter green card já, dificilmente ela vai voltar a ser presa aí quando responder pelos crimes que cometeu. Ela vai acabar sendo condenada muito em breve e não vai ser presa tão cedo. Pois bem, dessa vez era uma clemência grande demais. Você deixar um senador ali, que é o principal aliado do Luciano Hang, que é o grande financiador das fake news, estranho. Muito estranho. E a Globo deu ali, olha, no meio da tarde, reviravolta. O relator do caso, o ministro do TSE, relator do caso, que 2 semanas atrás tinha enviado um e-mail aos ministros, ele não chegou a dar o voto, mas no e-mail dele dava a entender que ele ia pedir a cassação do Jorge Seife, ele enviou um documento lacrado, pedindo a sua absolvição. Falei, o quê? Aí a colunista do Globo falou, há a possibilidade de que ele seja absolvido por unanimidade. Eu falei, o quê? O Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia aí, que também foi atacada pelos bolsonaristas, esses outros ministros, tem uns bolsominions no meio, tá? Mas eles vão absolver por unanimidade um dos maiores golpistas que cometeu crime. É comprovado, tem vídeo, tem foto dos crimes dele. Aqui é um e-mail da assessoria de imprensa da Havan, imprensa@havan.com.br, dizendo, olha, Luciano Hang e Jorge Seife convidam para a coletiva de imprensa. Quer dizer, ele usou a estrutura da Havan, de funcionários da Havan, para convocar para coletivas de imprensa com jornalistas. Aí ele mandou mensagens privadas ali a partir do endereço da Havan. Aí, distribuiu fotos de campanha dos dois juntos. Aí imagina o funcionário que vê ali o seu chefe com um candidato a senador e o chefe ali mandando e-mail, não sei o que, falando para votar. O funcionário sente, peraí. Além do fato de que ele está usando aí dinheiro e estrutura da empresa, que é uma empresa que vale bilhões aí, para promovê-lo. Tem fotos deles no avião. Olha, o Luciano Hang bancou aí evento em que estavam juntos, tudo mais, até o genocida aqui junto, bancou evento, tudo mais. Quer dizer, peraí, tudo isso aí não declarado à Justiça Eleitoral. E o pior, o uso dos aviões, pelo montante que gastou o Jorge Seife na campanha, o uso dos aviões faz com que ele tenha excedido o limite que um senador pode. Aí você fala, peraí, estranho, né? Pois bem, você deve estar pensando, Thiago, e aí, o que aconteceu? Aconteceu que o Alexandre de Moraes não é tonto, não, igual as jornalistas do Globo estavam, agora vai, vamos salvar. Olha, eu fiquei com nojo de ver aí jornalistas da grande imprensa, pior a imprensa dá espaço para esse tipo de coisa, usando o espaço que elas têm lá na imprensa para tentar salvar aí um golpista, que ele sabe que quando ele perder o mandato ele vai ser preso. É isso que vai acontecer com o Seife, ele vai ser preso. O que aconteceu foi o seguinte, parte ali do que elas diziam nas matérias aí das últimas semanas e do que outros jornalistas diziam estava correto. Tem uma pressão muito grande de deputados e senadores bolsonaristas que estão se unindo com parte do Centrão, boa parte do Centrão, principalmente com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é chamado de covarde por todo mundo, o Malafaia chamou o Pacheco de covarde no ato no Rio de Janeiro, o Nicolas chamou ele de covarde frouxo, o Gustavo Guerra chamou ele de covarde frouxo, falou até que o Lula e o STF estão... olha, usou um termo bem chulo aí para falar que eles estão aí ferrando com o Pacheco, eu disse ferrando, mas outro termo aí que ele usou. Olha... tá ruim para o Pacheco, mas ele está aí 100% ali fechado com os golpistas. E aí, o que acontece? O TSE, o Alexandre de Moraes, o STF, no caso mais o Alexandre de Moraes, aí por consequência o STF, que ele faz parte, né, ele tem ali muito apoio dos ministros, e o TSE, que é a corte no caso, seriam ali pressionados, porque, mais outro bolsonarista aí tá sendo caçado, é perseguição. Aí o que acontece foi o seguinte,
O relator foi dar o seu voto e eu imagino a cara de bunda que ficaram essas jornalistas do Globo e ficaram os bolsonaristas em geral. Por quê? Porque o relator falou o seguinte, olha, o Ministério... Resumindo aqui, para quem quiser, o vídeo tá publicado no Plantão Brasil, assista, eu garanto que você vai gostar, viu? O relator diz, olha, o Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina não fez um trabalho decente. Essa é a verdade. Eles não colheram as provas, eles não investigaram nada, não tem nada investigado aqui. Eu não posso julgar esse caso se eu não tiver as mínimas provas do caso. Eu acabei de te mostrar algumas provas, você vai falar, Thiago, essas provas não servem? Servem, só que numa investigação, quando você está ali no sistema judiciário, num processo, precisa estar bem documentado. Olha, essa prova enviada no dia tal, da maneira tal, pelo e-mail tal, para tantas pessoas, foi assim assado. Olha, ele viajou no dia tal, rota tal, de avião, com o avião pago pela van, o número de registro do avião é o número tal, 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 foi um voo de tanto aqui, ó, esse avião, o combustível médio gasto seria esse o custo de voo, não sei o que, a parte que uma investigação faz, que é o trabalho de um procurador do Ministério Público. Só que lá em Santa Catarina tá tudo dominado pelo bolsofascismo. E aí o que acontece? Eles não quiseram investigar exatamente para que chegasse no TSE e o TSE não tivesse provas para condenar, porque se ele fosse condenado da maneira que estava sendo feita a investigação, o Alexandre de Moraes e os ministros do TSE, e aí por consequência o STF, que ia ter que revisar isso lá na frente, que quem é condenado no TSE recorre ao STF, sempre. E aí o STF ia ter que analisar isso. Eles vão falar, olha, vocês condenaram, tal, tem aqui, a gente sabe que teve, mas pô, peraí, juridicamente não dá. Não dá uma condenação dessa. Então, o que se esperava era absolvição por 7-0. Esperava a Globo estava esperando. O Safe também, o Renan Bolsonaro, a Michelle, o Jair, todos eles. Agora vai, conseguimos. Olha o Tarcísio articulando com o Alexandre de Moraes, indicou um procurador de justiça amigo do Alexandre. Agora vai. Eu pensei, pô, o Alexandre, até hoje, ele nunca foi burro. Eu posso falar, olha, ele teve clemência demais, só errou quando teve clemência e tal. Mas, ok, ele nunca foi burro. Seria uma burrice sem fim ele absolver o cara. O que fez o Alexandre de Moraes, então? Mandou a Polícia Federal. Agora, né, mas Ministério Público, vocês não quiserem investigar? Então agora a Polícia Federal é quem vai ser notificada para em 72 horas fazer as diligências possíveis para reunir as provas aí contra o Jorge Safe, que o Ministério Público não quis reunir exatamente porque eles queriam que chegasse um processo capenga contra o senador para que ele fosse absolvido, para que ele fizesse exatamente. Já foi tudo de caso pensado lá no Ministério do Paraná com o senador que cometeu o crime. Que vamos fazer um processo bem capenga, aí ele vai ficar meses até o julgamento, articulou até com jornalistas da imprensa, articulou com o bolsonarismo, fez um périplo, ou seja, foi de gabinete em gabinete lá em Brasília, falar com ministros do TSE, do STJ, do STF, de outros tribunais superiores, até gente que não tem nada a ver com o processo, para falar, olha, se eu for condenado era um processo que não tá ali claríssimo tudo o que eu fiz ou deixei de fazer nesse processo. Vai ser uma perseguição se eu for condenado dessa maneira. Diferente de Polícia Federal faz as diligências, Polícia Federal pega as provas, avião tal, dia tal, voou daqui até ali. Tem foto, tem vídeo, tem tudo, é só documentar direitinho. É uma parte simples. Não precisa nem ser um promotor, um procurador com experiência, não. Qualquer um com um mínimo conhecimento jurídico faria isso. Não fizeram porque não queriam mesmo, para dar esse argumento para ele. Então, o que fez o Alexandre? Eu vou falar, eu não esperava não. Eu estava curioso para saber o que aconteceu ontem à noite. E, o negócio começou 8 da noite. 8 da noite, véspera de feriado. Realmente. Foi às 45 do segundo tempo, enquanto boa parte do Brasil tava já tomando uma cervejinha, tava lá o Alexandre ferrando o bolsonarista. Aí falou, agora a Polícia Federal vai colher as provas, tá bom? E aí a gente vai julgar com todas as provas. E aí vamos ver se vai ter colunista no maior jornal do país, num dos maiores portais aí do país, na página inicial falando que isso é perseguição. Vamos ver, que bom, o Tarcísio fez uma excelente articulação. Agora o Jorge Safe vai ser condenado, sim. Só que com todas as provas sendo escancaradas no julgamento. Então a coisa vai ficar bem feia. E saiba, depois de condenado, ele vai perder o mandato, ele vai ser preso. É isso que vai acontecer com o chefe do Renan Bolsonaro. E olha,
já está fazendo hora extra fora da jaula, porque além de ser um dos maiores golpistas, teve caminhão aí da família dele sendo pego com drogas. Ele que foi um dos senadores que votou aí pela lei que criminaliza qualquer porte de maconha, tinha caminhão com 319 quilos de maconha. Só que ele não vai preso, né? Porque quem vai preso é o motorista do caminhão. Não é o dono da droga. O real dono da droga a gente sabe que não é o motorista do caminhão. O dono da droga não vai preso. O mega traficante não vai preso. O mega traficante não quer que as pessoas possam plantar droga na sua casa e aí as pessoas têm de graça uma planta que dá pra caramba. Não quer isso, pô. Não quer que as pessoas descubram que, nossa, esse negócio aqui não precisa ter crime, olha, não faz mal para ninguém. Não, o mega traficante quer que seja criminalizado. Por quê? Porque aí ele consegue vender bem caro. Quanto mais criminalizado for, mais caro vai valer o produto dele. E aí ele pode vender, sabe como? Sem pagar imposto nenhum. Porque se é legalizado, quem vende é obrigado a pagar imposto, pagar 20%, 30% de imposto, pagar imposto na produção, no plantio, pagar imposto, registrar carteira assinada quem tá trabalhando na plantação, tudo mais. Você acha que o mega traficante quer isso? Não quer. O mega traficante que tem caminhão com 319 quilos de maconha, ele volta para criminalizar tudo. Quanto mais melhor. Quanto mais aparato policial, ainda mais porque eles são amigos da polícia, a polícia só vai pegar os rivais, né? Não estou falando que é o caso do nobre senador, ainda excelentíssimo senador, não, mas, olha, pelos atos golpistas aí, por esse aí da maconha pode ser que não, mas pelos atos golpistas aí, é difícil que o Jorge Seife consiga se manter aí muito tempo sem mandato, tá? Lembro do Daniel Silveira, que por até menos, o Daniel Silveira tinha um alcance maior na época, as redes sociais dele tinham muitos mais seguidores, mas o Daniel Silveira não durou 6 horas sem mandato, durou exatamente 5 horas e 50 minutos entre ele perder o mandato e estar algemado, tá? O Seife, será que ele dura 6 horinhas sem mandato? Saberemos em algumas semanas. Ai, como eu queria ser um mosquitinho para ver a carinha de bunda do Renan Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, dos outros membros, porque se tem alguém que consegue ser amigo de toda a família Bolsonaro, é este senador, tá? Toda a família, não tem ninguém da família Bolsonaro que não seja muito amigo dele. Deu ruim. Peço sua inscrição no canal. Falou!